Meu nome é Bárbara Ribeiro, vou ser moderadora desse painel. Esse painel a gente vai tratar de um tema super legal aqui, um tema super em alta, que é o papel das stablecoins na economia atual. Esse é um GT promovido pelo WLF, pelo Women Leaders in Fintechs, e é promovido especificamente dentro do GT de cripto e regulatório. Faço parte do GT e aqui, como convidado, estou trazendo o Evandro Cassiano, que é o nosso especialista máximo em câmbio, todo mundo conhece como referência no tema. O Evandro é gestor financeiro pela GV, especialista em comércio exterior pela Unicamp, é head financeiro na Logcomex, além de ser docente na Febraban, na Abracam, instrutor, professor, enfim, um grande especialista no tema. A gente traz aqui também a Amanda. A Amanda, ela também é uma membra do WLF, participa desse GT de cripto e regulação. Ela é especialista em direito digital, fintechs e meios de pagamento pela GVLO. É especialista em produtos digitais há mais de 10 anos na área. Pessoal, muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara Ribeiro, sou participante do WLF, sou advogada criminal aqui em São Paulo, tenho especialização em direito financeiro aqui pelo INSPER e sou também mestre pela Universidade de São Paulo. Pessoal, queria primeiro agradecer a participação de vocês e essa super oportunidade de discutir um tema aqui super em voga. E esse é um tema para mim muito especial, porque foi parte da minha dissertação de mestrado na USP, que eu defendi no ano passado. E eu parto de uma premissa em que a gente está num momento de revolução, né? A gente está assistindo a história acontecer. Aí todo mundo sabe aqui que até meados da década de 80, o acesso à moeda estrangeira é algo extremamente dificultado, em razão de toda uma contextualização econômica e cambial. A gente parte de um período em que a gente tinha que pedir autorização para as autoridades administrativas para ter acesso à moeda estrangeira. A gente é sucedido por um movimento em que a gente passa para um regime declaratório, ou seja, a gente tem autorização, mas a gente precisa declarar, e além disso, realizar câmbio a partir de instituições credenciadas e com autorização para operar nesse sistema. E a gente pula para 2026, em que a gente tem uma nova tecnologia e que literalmente vai revolucionar o sistema cambial. Então, eu queria começar esse painel abrindo uma pergunta para vocês e primeiro eu queria entender de vocês o que é uma stablecoin. Vamos começar aqui do começo. Vamos definir esse conceito, essa tecnologia tão revolucionária. Vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui, o Evandro vai complementar um pouquinho, mas uma stable, ela é um ativo que ele utiliza uma tecnologia, que a gente fala criptografária. Então, por isso que tem-se o nome de um criptoativo. A diferença de uma stable para uma criptomoeda nativa, como a gente escuta falar, Ethereum e Bitcoin, é que a stable utiliza a tecnologia, que vai ser DLT, aí eu falo a gosto do freguês, e ela vai ter um depara, ela vai ter um depara. Então, uma stable, aí eu vou utilizar um exemplo aqui do mercado, né? Uma stable da Circle, ela vai valer, uma SDC, ela vai valer o valor do dólar na cotação daquele dia. Então, a stable, ela tem um depara para algum ativo, que pode ser uma moeda fiduciária, real, dólar, euro, pode ser ouro, pode ser um depara até de outro ativo, não necessariamente moeda. Uma stablecoin pode valer, exemplo, 10 sacas de soja. E aí a gente vai chegar em algum momento no valor monetário barra fiduciário que aquele ativo equivale. Só que no mercado a gente costuma muito mais ouvir falar, né, das principais no mercado, que são a Tether e que são o SDC. E esse é o principal diferencial de uma moeda nativa, que é o que a gente escuta como Bitcoin e Tether ou Solana, ou moedas que são totalmente, que não tem esse depara como lastro. Então, essa é a principal diferença. E entrando aqui num detalhe também maior, a principal diferença de uma stable para uma, como a gente vem acompanhando, não só no Brasil, mas as CBDCs, que são moedas que equivalem à moeda fiduciária. No caso, uma CBDC de dólar, uma CBDC de euro, uma CBDC do real, que
teria um nome ali, no primeiro momento, de Drex, né? Não só aqui a plataforma. Então, esse seria o principal ponto de diferença desses três tipos. Evandro, quer complementar? Que isso, com a sua aula, eu vou me meter nisso? Que é isso. Eu vou ficar para a próxima, eu fico para a próxima pergunta ali da Pedro, Bárbara. então já vou te endereçar a próxima. Explica para a gente, por favor, como essa característica das stablecoins que a Amanda super definiu aqui, essa lastreabilidade com o ativo do mundo real, uma moeda fiduciária, por exemplo, como que isso foi determinante para a gente conseguir repensar nos parâmetros do direito cambial hoje? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, nesse bate-papo com pessoas tão queridas que eu admiro, né? Então, obrigado aí. Eu acho que a gente parte de um momento bem interessante que as stablecoins, historicamente no mercado cripto, elas vieram já para facilitar os meios de pagamento e a não exposição à alta volatilidade que se tinha à época, né? Se hoje a gente já convive com um paradigma de volatilidade, era muito maior. Então a pessoa queria estar na blockchain, mas ela não queria estar posicionada nos movimentos de compra e venda de maneira mais rápida. Então as stablecoins, elas nascem nesse conceito. É interessante que ela também nasce, se a gente for buscar um pouquinho da raiz disso, num espírito também bastante libertário. Por quê, né? E é bem, acho que uma raiz criptofilosófica, e por isso que eu gosto muito das conversas do meu amigo Casta. A filosofia cripto, que hoje, vamos falar a verdade, com a regulamentação, a DeFi, a descentralização, quando você fala hoje que você está concentrado as quantidades de Bitcoin, a mineração, enfim, já aconteceu uma centralização totalmente contra o espírito cripto, a filosofia cripto nativa. Mas eu acho que a stablecoin ela consegue manter isso. Vou te falar por quê. Ela tira a grande crítica macroeconômica aos bancos mundiais. Você terceirizar a custódia do seu dinheiro e só permitir que um ente bancário monetize com o dinheiro que está nele guardado. Tem um vídeo recente que está surgindo na internet falando sobre a péssima ideia que é a poupança pelo presidente do Banco Central. Não sei se alguém chegou a ver esse vídeo. Num evento recente da CREF, a gente tinha o Gabriel Galípolo falando da péssima ideia que é a poupança. Quem não quer ele monetizar? Quando a gente já está chegando nessa evolução da stablecoin, de primeiro, você tem um ente não regulado, porque até então os emissores nem eram, agora a gente está nesse movimento de regulação, tanto que você tem a Tether lá com 200 funcionários, sendo uma das empresas de renda per capita do mundo maior. Porque ela agora está monetizando o que antes só um banco poderia estar monetizando. Inclusive agora há a discussão da terceirização do depósito bancário. Interessante isso, mas eu acho que é aí que está essa popularização. A hora que a gente falar do pagamento de yield na stablecoin, quando a gente começar a falar da distribuição, isso volta um pouco do espírito libertário cripto. E, ao mesmo tempo, vai surgir também a contraparte, porque isso vai enfraquecer, sem dúvida, a poupança. E daí também, por isso, o posicionamento institucional dos bancos. Então, Bárbara, fugindo um pouco da sua pergunta raiz, mas achei importante no contexto comentar. E daí, lógico, a grande dor do mundo é as transferências internacionais, e daí a gente usa o user case cereja do bolo das stablecoins. Mas eu sou um defensor que ela pode ser muito mais do que isso, né? Maravilha. Então, eu tocou num ponto aqui, Evandro, que é a dor, né? Quando a gente pensa numa tecnologia que vai inovar, ela vai inovar em cima de alguma dor, né? Então, essa dor que a gente consegue identificar aqui, talvez como uma mola propulsora para o desenvolvimento dessa tecnologia, está dentro das transferências internacionais. E, Acho assim, que vamos é o aprofundar então principal aqui nesse user case ponto. global, né? O que é essa dor dentro desse modelo, desse paradigma anterior de transferências internacionais? Você quer começar, Amanda, ou eu começo nessa? Eu posso comentar um pouquinho e você pega o gancho. Tá bom.
no mecanismo de pagamentos internacionais, principalmente para câmbio barra importação, a gente tem uma série de intermediários, né? Então, e também a gente tem uma série de regulamentações, não é qualquer instituição financeira que faz esse tipo de procedimento, você tem que ter uma licença específica, toda operação que você faz, você tem que emitir uma declaração daquela operação, informando quem você está pagando na outra ponta, quanto você está pagando, qual é a moeda que você está utilizando, qual é o seu cliente. Isso eu estou falando aqui como instituição financeira no processo da instituição financeira. Neste ponto, principalmente, é onde a gente vê o maior ganho utilizando-se uma stablecoin aí, dando o exemplo do mercado, da 80-20 que tem ali SDT e SDC, né? Então a gente vê uma diminuição de intermediários, não uma retirada total desses intermediários. A diferença é que facilita para o cliente da instituição financeira ali o pagamento desse seu importador no final da ponta. E também vai facilitar, porque antes a instituição financeira que operava esta operação toda de câmbio, ela tinha que ter uma parceria lá no final da jornada para ter certeza de que aquele importador ia receber aquele dinheiro na moeda estrangeira naquele sentido. Com o processo otimizado pela Stable, então o cliente da instituição aqui paga em dólar e aquele cliente importador vai também receber, por exemplo, na Stable barra lastreada para dólar. Então, facilita esse câmbio no final do dia. E aí a gente tem o grande ganho, né? Não só pela questão 24/7, que a gente consegue fazer pagamentos mais rápidos, não instantâneos, essa é uma observação interessante aqui, mas muito mais rápidos, e a gente tem menos operações de câmbio para outros tipos de moeda. A gente consegue ter a moeda universal ali sendo o dólar pareado, utilizando-se do ativo criptografário, que é a stable nesse momento. Tô ali junto com a minha colega ali de painel, concordando com ela. E, Bárbara, eu queria também puxar uma outra questão, né? Os avanços e o estabelecimento da stablecoin de maneira mais ampla, mais efetiva, ela acontece quando você tem a adoção da stablecoin em todas as pontas. O lindo é estar todo mundo na blockchain. Então, eu tenho um importador brasileiro que quer pagar o exportador dele, que está na China, que está sei lá onde, e que essas duas pontas já adotem stablecoin. Aí está a beleza do, como disse ela, o mais rápido mesmo, o quase instantâneo, a beleza da rastreabilidade de tudo. Quando acontece de não ter adoção em uma das pontas, a gente passa a ter um ator que era a grande dor de sempre do mercado tradicional, que é precisar de um intermediário. Então, a gente está a um passo ainda de uma adoção de fato poderosa, porque a gente tem uma adoção grande no mundo, é verdade, mas a gente não tem uma adoção em massa. E eu acho que essa é a grande diferença. A gente tem uma adoção de volume gigante, e os números são inegáveis, e a adoção institucional, a gente pode falar dos maiores bancos do mundo, a gente fala de Standard Chartered, a gente fala de Citibank, a gente fala do Deutsche, do JP, que até então abominava, de repente tem. Então, essa adoção é importante? Mas não é ela que muda o jogo. O que vai mudar o jogo de verdade, vai trazer a verdadeira experiência da Web3, para que ela entre em todo o mercado, é a experiência da adoção da stablecoin a nível mundial. E dessa, a minha opinião, é que nós ainda estamos um pouco aqui. Aqui eu vou até fazer um complemento. A gente verifica que tem o uso maior varejo, né? Pessoa física ali utilizando como remessas internacionais, utilizando-se do cartão que faz exatamente esse câmbio quase instantâneo ali, que é automático. Você coloca na máquina, se você tem dólar, vai ser dólar, e ela já faz o depara da stable para dólar e você consegue pagar. Outro dia eu fiz uma experiência no cartão desses de mercado,
E eu estava comprando um cookie ali só para testar o cartão e deu super certo. Não precisei ficar cambiando, né? Fazendo a troca da moeda. Tinha stable e ela conseguiu passar aqui no Morumbi. Então, isso já está acessível, só que hoje a maior massa que utiliza também são, assim, os adeptos. Mas a gente vê uma movimentação muito grande do mercado atacadista ou das grandes empresas que precisam fazer essas importações e estão procurando outros mecanismos de melhorarem ali, seja a agilidade de horário barra dia para receber mais rápido, é a Crypto.com. O cartão que eu utilizei foi a Crypto.com, justamente comprando um docinho ali, deu super certo lá, lá no Morumbi, mas meus colegas utilizam internacionalmente também dá super certo também. E aí a gente vê muito que as empresas também estão se adaptando, é tudo um education, né? Ah, a gente tem essa outra opção aqui também, utilizando stables, a gente tem que fazer todo um education falando o que é para as empresas também conhecerem e acharem interessante a questão ali, principalmente da agilidade quanto ao pagamento, que é o principal diferencial na minha visão ali, justamente para facilitar este pagamento no final da ponta do importador, ou da pessoa física que nem eu, utilizando ali um cartãozinho. Mas a gente vê um movimento muito interessante das tesourarias das instituições financeiras no mundo também, fazendo estudos e pensando em como utilizar stable na tesouraria de um banco, de uma grande instituição financeira. Então, são pontos aí de acréscimo aqui. Maravilha. Então, se a gente puder sintetizar essa ideia, Amanda, o que a gente vê hoje, então, é um uso um pouco mais difundido no mercado varejista, talvez, por exemplo, pensando numa hipótese de turismo, e Sim. ainda talvez não tão desenvolvido em grandes operações comerciais, no comércio mais atacadista, tá? É, então, assim, eu queria trazer um ponto para vocês, que é a questão de pensar nos paradigmas que a gente tem e pensando para onde a gente vai, né? Então, tem uma analogia que sempre me vem à cabeça quando eu penso em stablecoins e câmbio tradicional, que é a nossa questão do antigo fax e hoje do e-mail, né? E você, Amanda, deixou bem claro que eu acho que um dos principais ganhos aí de eficiência dentro desse mercado de stablecoins é o tempo, é a velocidade. E isso foi justamente uma revolução que o e-mail trouxe, né? É, então, assim, eu queria entender com vocês. E a gente viu com o tempo, né? Óbvio que não foi um tempo pequeno, foi, enfim, ao longo de anos, mas a gente acabou vendo uma superposição, né? Hoje ninguém usa mais fax. Acho que essas gerações atuais talvez nem tenham visto um fax. Eu trabalhei um pouco com fax no começo da minha carreira, mas logo o e-mail ele predominou. E eu acho que hoje essas gerações sequer sabem do que se trata. Então, queria fazer um exercício aqui com vocês, usando essa analogia, e pensar a longo prazo, e aqui prazo eu acho que é algo que a gente ainda vai ter que testar, né? Acho que é difícil dar fórmulas prontas, fazer o exercício prognóstico tão certo, mas a longo prazo, vocês veem o sistema cambial tradicional funcionando como um complemento, ou melhor, como as stablecoins complementando o mercado de câmbio tradicional, ou vocês veem essa tecnologia com potencial de romper paradigmas e de promover no futuro uma substituição do atual modelo que a gente tem hoje em vigor? Uau, hein? Acho que é a pergunta de US$ 1 milhão hoje. Eu acho que é a sinalização do que é importante dizer, tá? As pessoas, quem vende produto em stablecoin, fala assim: nós vamos substituir o Swift. O consórcio que é o Swift já está trabalhando há anos com os maiores bancos do mundo, inclusive tem banco brasileiro trabalhando na operação de estudo deles, né? Vou dizer porque é público, o próprio BV, onde a Amanda já esteve, já estava em discussões com o Swift como um dos representantes de consórcio, para inclusive colocar, eles queriam trabalhar com a interoperabilidade de todas as redes, e dizer, enquanto fica todo mundo lá, cada um pequenininho perguntando, você está na Polygon, você está na Tron, você está na Ethereum? Não, não, a gente está em todos e você está no Swift. Eles não estão atrás. Então, essa é uma verdade. Gosto da sua analogia do fax para o e-mail. Acredito que ela vai acontecer sim,
mas é um futuro híbrido, acho que nunca vai existir o futuro 100%. Por quê? A adoção da moeda fiduciária, olha um ponto, vamos pensar hoje uma questão chinesa, que é onde a gente tem um dos maiores fluxos de comércio internacional do mundo. A questão chinesa lá, eles, por uma questão de regulamentação, não têm um acesso livre a stablecoin. Então, você pode chegar a algum lugar que vai dizer, não, cara, ou você usa a minha CBDC, ou você usa, ou você não usa. Quem vive do comércio internacional sabe, há anos eles já tentam sair do miolo chinês, abrem uma entidade em Hong Kong, faz Hong Kong, então você importa da China, paga Hong Kong. Eles já acharam saídas? Acharam, mas essa saída é híbrida, assim, ainda tem muita gente. Às vezes, tem empresas hoje que só operam em yuan, e daí tem uma deficiência. Tem vários bancos que não conseguem hoje atender, às vezes, uma questão de comércio internacional. Então, Bárbara, a minha interpretação é que a gente vai chegar num futuro híbrido, não no futuro de substituição. Então, você vai ter um aparelho mais moderno que recebe e-mail, parece um fax, ele faz a mesma coisa que o fax, mas ele ainda precisa receber fax. Sabe aquela coisa? E vai chegar uma hora que eu posso te dizer, já chegou, que às vezes a experiência on-ramp e off-ramp foi ruim, e eu já ouvi gente pegando e ligando e falando assim, me faz um Swift, porque eu preciso que esse negócio chegue. Pelo menos o Swift chega. Sabe, igual agora, tem gente que compra Polaroid. Eu comprei para minha filha de 8 anos uma Polaroid, porque ela quer ter uma foto física, ela não se contenta. Então, acho que a gente chega num futuro híbrido, nunca na substituição total, completa, por diversos fatores. Maravilha. Eu coaduno também com o Evandro. Eu acredito que a gente está se adaptando, a gente está se acostumando, e eu acho que tem agosto para tudo, né? Então, assim, eu gosto muito dessa analogia que a Bárbara trouxe, do e-mail e do fax. Eu peguei o fax também, Bárbara, mas bem pouquinho, pouquíssimo. Mas eu acho que é mais uma forma da gente proporcionar uma experiência, e aí a gente tem produtos com benefícios para cada tipo de cliente. Ah, eu quero imediatismo, quase instantâneo. Temos esse aqui. Ah, eu quero, não estou com pressa, mas pode chegar amanhã, você tem essa outra opção. E eu acho que vai ser uma questão de adaptação. Talvez hoje a gente tenha 80-20, 80 tradicional e 20% stable aí, para principalmente essas remessas de pagamentos de importação. Mas quem sabe a gente não chega daqui uns 5, 10 anos, assim, eu acho que é longo prazo, é visão mesmo de futuro. A gente vai ter não só esse tipo de produto stable para câmbio, para remessas internacionais, mas acredito que a gente vai ter outros tipos e quem sabe chegar aí nessa interoperabilidade de CBDCs, barra stable, barra crypto-native moedas, se a gente conseguir principalmente fazer bons arranjos e boas negociações para se conseguir isso, né? Que aí a gente não está falando mais de moeda, a gente está falando de um arranjo econômico internacional, estrutural de países, né? E é bem mais complexo. Exato. Eu só queria fazer uma observação. Outro dia alguém me fez um comparativo e eu gostei. Eu estava falando com uma pessoa que tem demanda de pagamento internacional, eu vivo com isso. E daí o pitch lá, eu estava só acompanhando o pitch da pessoa. Falei, mas porque é instantâneo, é porque é isso. E o cara pegou e falou assim: meu, você está parecendo gente que vem vender para mim que São Paulo é a melhor cidade do mundo, porque você consegue comer qualquer coisa 24 horas. Ele falou, meu filho, eu tenho 45 anos, eu não saio para balada, eu não tenho larica que eu preciso comer estrogonofe, ou eu quero tomar uma sopa na Galeria dos Pães às 3 horas da madrugada. Eu falei, cara, eu nem saio de madrugada. Então, assim, São Paulo, para mim, é ruim, porque tem a criminalidade alta. Eu não quero que ela esteja aberta 24 horas. E eu acho que a gente vai encontrar isso, Bárbara. Porque quando o cara falou, qual é o grande diferencial? É instantâneo e tal. Ele falou, cara, o meu pagamento é uma vez por mês. Eu pago antecipado, não tenho pressa. E 24/7, obrigado. Sim. Então, essa questão que a Amanda falou de produtização, acho que a gente precisa ter tudo para todos. Mas não imagine a gente que vai ter algo que venha substituir para tudo, porque o mercado é assim. E acho que então a gente precisa ter de prateleira todas as opções.
Maravilha. Pessoal, só um recado: se vocês quiserem deixar as perguntas no chat, eu vi que o Geraldo levantou a mão. Eu não sei se o Geraldo está Eu- aqui, mas se você quiser me passar essa pergunta para o chat, e aí eu vou endereçando elas ao final, pode ser? Então, eu queria passar para um bloco 2 que já foi tocado aqui, mas eu queria aprofundar, que é entender onde a gente ganha, onde o mercado ganha com essa nova tecnologia. Aqui já foi falado sobre velocidade, mas eu queria que vocês ajudassem a gente a pensar quais são os ganhos reais que esse produto pode ajudar o mercado. A gente está falando, por exemplo, de economias, tipo financeira, redução de impostos, pensando que ainda não há uma tributação definida, assim, onde que tem essa eficiência, onde a gente pode ver ela na prática acontecer? Ô, Bárbara, eu vou te falar a minha interpretação aqui, tá? Tem três, assim, que para mim é o negócio, eu acho que a gente não vende muito. Primeiro, o primeiro ganho é essa palavra, eu gosto dela quando a gente usa ela no lance do cartão, que é a orquestração do pagamento. Um cara que não é do mercado financeiro, se ele soubesse o que para ele, que nem a Amanda comentou, passar um cartãozinho e simplesmente o cara receber o dinheiro, se ele soubesse o que é adquirente, subadquirente, se ele soubesse tudo o que está acontecendo por trás no arranjo de pagamento, e essa infraestrutura, para a instituição financeira, ela é pesadíssima, Bárbara. Então, assim, as IFs, elas podem se aproveitar desse arranjo de uma maneira. Para mim, stablecoin é aquele papo que ele deve ser de bastidor. E o papo de bastidor, da sistematização e da orquestração, um gestor financeiro, um gestor um gestor de tesouraria internacional, um cara que não tem para colocar dinheiro em várias praças, um cara que tem uma orquestração de. Quando ele não entende o ganho que ele tem de eficiência, como eu estou falando daqui a pouco, da gente falar do yield, ele ganhar o floating, que hoje só o banco ganha com isso. Cara, quando ele entende a questão de orquestração, muda o jogo. Então, é um produto de tesouraria, é um produto institucional, é um produto de orquestração de pagamento. O segundo e daí eu acho muito importante, ainda a gente tem que falar, ainda não se sabe até quando, vamos lutar todos. Você tem o ganho do IOF. O IOF é uma aberração desse país, tanto que nós tínhamos até então um acordo para a gente se manter na OCDE, se manter não, entrar na OCDE e estar dentro das melhores práticas do comércio internacional, zerar essa aberração que né? Gente, até pior do que o do câmbio é o do empréstimo, né? A gente fala no antifraude. Se alguém te pede dinheiro para pedir, quando você está pedindo emprestado e o cara te pede dinheiro adiantado, é crime. E o governo pega um dinheiro do cara que está ferrado pegando, porque o IOF é do crédito, seguro e câmbio. Então, pô, você tem uma aberração, cara. O cara está transferindo. Você tem um imposto. Ainda é um benefício enorme. A gente está falando hoje minimamente de 3,5% na maioria das operações. Alguém que ainda pensa alguma coisa, desculpa, você está maravilhosamente bem. Esses dias eu estava falando com um cara vendendo stablecoin, então, e o cara falando para mim, eu não vi benefício. Tudo bem, importador, e o IOF dele já é zero, mas não era. O cara tem remessa todo dia para a subsidiária dele. Paga 3,5%. Fala, meu amigo, se você não colocar no volume que você me falou e você falar que isso não é interessante, eu não sei fazer conta. Foi a primeira vez que eu acho que eu fui grosso com o cliente, mas eu tive que falar, que quando ele falou para mim que não via benefício, eu falei, não, calma, aí eu tenho que ser, né? E tem um último, a tokenização da economia, Bárbara, que a gente ainda nem começou a falar disso, que é o que o BV já estava fazendo com o carro, que daqui a pouco o trade finance, quem conhece financiamento internacional, é uma loucura. Quando você colocar o smart contract no jogo e você poder se beneficiar de tudo isso, né? Pô, quem já teve que trabalhar com questões que envolvem uma conta escrow, que você tem um monte de amarras jurídicas, vai ter alguém para validar hoje, para liberar o dinheiro ou não. Quando você começa a trazer isso, então são 3 pontos que eu acho que eles são ganhadores de jogo. E daí é indiscutível o benefício disso. Mas o mercado habitual está falando, né, de 3 coisas, que é
O instantâneo, que a Amanda desmistificou que é quase instantâneo. Ah, O 24/7, que tem gente que não está querendo que São Paulo fique aberto. E a outra, que é um grande problema, Bárbara, que é o mais barato. Meus amigos aqui que estão me assistindo do mundo cripto, para de vender isso. O que é melhor não pode ser mais barato. O mercado de câmbio já tem sofrido com ganhos cada vez menores, porque não faz questão de pricing. E não tem como manter também a própria infraestrutura. Ela tem menos intermediários, é verdade. Ela é barata? É, mas a gente precisa ganhar margem, né? O mercado de câmbio já sofre com spreads apertadíssimos há anos. E daí chega agora falando que é uma solução mais barata, quando a pessoa vem vender mais barato, fala assim, amigo, para desse discurso, que senão em 3 anos você não paga a sua operação, ainda mais com o custo regulatório do CP sabe que o Bacen jogou lá em cima. Você vai com o discurso de mais barato, em 3 anos, meu amigo, você tem um monte de cliente que não paga a sua conta. Então, são meus comentários aqui. Quer complementar, Amanda, ou passamos para a próxima? não, quero sim, quero fazer uns contrapontos aqui para essas polemizações. Mentira. Eu vejo também que nem todo cliente quer agilidade, então eu já que você precisa, eu me apresento. Então não é sempre assim. Mas quanto ao que você falou é importante, né? Funciona 24/7, alguns trilhos, lembrando que a maioria dos trilhos de hoje de pagamentos de stable, quando a gente está falando desses arranjos que é a Tether e a Circle, eles são fechados. Então, querendo ou não, essas instituições já fizeram um mapeamento todo do processo para se conseguir a agilidade, entre aspas, rapidez, quase instantaneidade que a gente está falando aqui. E ainda assim, é um sistema complexo, não tanto quanto o Swift, mas ainda assim é um sistema complexo. E a gente tem ali uma complexidade também de arquitetura. Polêmico. Mas um outro benefício, 24/7, eu entendo também que o benefício da transparência é importante. Transparência dos limites da privacidade de quem está gerindo ali aquele arranjo de pagamentos, porque no final do dia acaba sendo um arranjo de pagamentos numa rede DLT privada. Então, para o cliente, sensacional. Cliente, instituição financeira, muito bom. Ele vai conseguir ter uma transparência maior, se realmente foi pago o cliente dele na outra ponta. Assim como o cliente, o importador, consegue também verificar exatamente de quem recebeu, e ali a gente tem uma transparência entre as pessoas que estão se beneficiando do arranjo ali de pagamentos via stablecoin. Mas o contraponto que eu trago é que a gente vai talvez falar um pouquinho mais no final. A gente ainda está falando de 2 instituições que a gente aporta ali um valor para fazer um depara de dólar, mas ainda são instituições privadas, Tether e Circle. Apesar da gente ler muito, teve IPO, está na bolsa, tem regulamentação, a gente não pode esquecer que são instituições privadas que estão ganhando mercado neste tipo de arranjo de pagamento com stablecoin barra criptoativos. E aí não criptomoedas, mas criptoativos, qualquer coisa tokenizada. Então, assim, é um caso de observação. É muito bacana? É muito bacana. Todo mundo tem acesso em qualquer lugar do mundo, 24/7. Mas a gente está falando de 2 instituições privadas que podem, em algum momento, sumir ou não sumir. Quem está olhando? Então, assim, são pontos de atenção que instituições e pessoas físicas também, quando estão utilizando como pessoa física, tem que ter essa observação. E tem que saber que é assim o mercado, né? E é assim esse sistema. Só isso, só começando aqui inicialmente de forma leve. Maravilha, Olha, a mas eu gente acho tem que emissora aqui, hein? Tem uma emissora aqui de stablecoin aí, ó, parabéns. mas eu acho que a gente pode então encaminhar as nossas considerações, acho que para os outros lados dessa moeda, né? A gente já ressaltou a inovação, todos os benefícios, onde melhora, previsões para o futuro, mas acho que agora a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais realista. Então, e aqui eu queria aprofundar com vocês. Já foi mencionado que um dos entraves ainda, um dos pontos de fricção é a larga adesão a essa tecnologia, né? Para que ela possa ser realmente revolucionária a ponto de mobilizar toda essa mudança de paradigma, a gente precisa de uma larga adesão de mercado.
É, e eu queria entender aqui com vocês quais são os outros pontos de fricção, para além da educação e difusão em ampla escala, que a tecnologia hoje esbarra. Quer começar, Amanda? Vamos lá. O gancho que eu acabei de falar, né? A gente está falando ali no final do dia liquidação, né? Uhum. Como eu posso ter aquela stable que vale a $1, €1, um yuan, R$ 1, e eu posso ter garantia de liquidação. Este é um primeiro ponto ali de risco barra fricção que é importante para o mercado, justamente porque estamos falando de instituições que são privadas e não estão ali inicialmente, pelo menos no nosso cenário atual, na lupinha do Bacen. E também não estão ali na grade inicial do SFN, do Sistema Financeiro Nacional. Então, assim, a gente está falando do ente que está emitindo uma moeda, que está fazendo depara, que a gente ainda está aprendendo, entendendo e escrevendo a regulamentação, que é basicamente o momento que estamos vivendo, né, analisando este arranjo para trazer normas adequadas a um novo tipo de arranjo de pagamento, com um tipo específico de pagamento que ali é a stable em si. Então, são os primeiros riscos que eu vejo, assim, barra observações, não tão risco, mas importante a gente ter no radar. Bárbara, eu acho que assim, a gente tem alguns problemas que eles já eram e a gente precisava solucionar também. Roberto Campos Neto, enquanto presidente do Banco Central, abriu o Blockchain Rio do ano retrasado. Na abertura do Blockchain Rio, ele fez um comentário, ele fez uma piada, que era qual era a maneira mais rápida de chegar a dinheiro. Ele citou um país lá que eu não me lembro, daí ele perguntou, todo mundo ficou, ele falou assim, é você pegar o dinheiro, sacar, pôr numa mala, o presidente do Banco Central brincou assim, quem estava lá sabe, falou, e pegar o voo, porque esse voo dura 8 horas e vai demorar mais. Só que ele também fez um comentário que era assim, ó, ele falou assim, tem um outro problema que ele falou, eu também estou lutando enquanto presidente do Banco Central, que é uma interoperabilidade não de tecnologia, mas de normas. Muita gente, quando critica o câmbio tradicional, sabe que um dos problemas ele está no documento do banco intermediário. Você tem alguns intermediários no meio que o cara segue outras regras, o cara já não tem confiança no Banco Brazuca que está mandando operação para ele, ele não tem confiança em você que é o cliente do Banco Brazuca, que é lá a América Latina, né? E daí o que acontece? Ele começa a pedir documento, ele começa a fazer algumas coisas, ele começa. Hoje, no mercado cripto, tem a operação muito conhecida como a on-ramp e off-ramp, que no final das contas o cara quer a tecnologia da blockchain, ou ele só quer o IOF zero, mas no final ele não tem alguém que receba cripto na outra ponta. Então ele quer que pague em fiat. Então você fica on-ramp é o cara tem reais e entrega reais. A PSAV brasileira, ela não tem como pagar lá. Então ela precisa de um banco lá. Quando chega no banco lá, nascem as mesmas burocracias do câmbio. E o IC. A grande dor, tem um cara que está aqui, que é um dos meus professores, está aqui na nossa audiência, chama José Carlos Passaretti, então fica até o convite de um dia vocês falarem. Esse cara tem, né? Ele é velho, ele tem 70 anos de mundo de câmbio, de experiência de câmbio, mas ele é dos bons. Ele sabe, melhor do que eu, a gente tinha falado do Open Finance, porque uma da dor desde sempre era resolver a dor de QIC, quando eu quiser mudar de um lugar para o outro e só apertar um botão e dizer, cara, passa todos os meus dados aí, eu estou autorizando. Eu fiz uma pesquisa de fins acadêmicos com 137 importadores e exportadores. Quais eram os 4 maiores problemas do câmbio? Que o IC, a hora que eu quero mudar de lugar, era o primeiro. O segundo, burocracia documental. O quarto era preço. Olha que coisa. E daí, aliás, o terceiro era preço e o quarto era os problemas de pagamento. Às vezes eu preciso fora do horário, o banco tal. Isso é conversa com o cliente. 137 pessoas numa pesquisa de fins acadêmicos. Sabe o que a gente resolveu disso? Nada. Tem QIC hoje nosso, que é mais chato que QIC de câmbio tradicional.
Nós que eu estou dizendo enquanto ativos virtuais. Então, há uma outra gama de problemas a ser resolvido. Às vezes a gente resolve problema que ninguém pediu para resolver. Então, tem alguns que têm esse problema. A burocracia documental. E que a blockchain pode oferecer tudo isso, mas a gente tem que explorar de uma maneira mais ampla. Vamos tratar da identidade digital, vamos pegar as empresas aí de compliance cripto, enriquecer isso, e como a gente pode montar uma super base. Porque a gente está resolvendo problemas que as pessoas às vezes não tinham. E esse é o problema, né? Tem o livro lá do fundador do Uber, que é Apaixone-se pelo Problema e não pela solução. Esse livro, para mim, ele é um dos maiores livros para produteiro do mundo. Porque é isso, e às vezes a gente se apaixona pela solução. A solução é tão linda e a gente não pergunta mais os problemas e não resolve nada. E a gente está nesse perigo, Bárbara, de continuar com as mesmas fricções. Cair no mundo de câmbio e viver os mesmos problemas que eu vivo há 16 anos, meu amigo vive há 40 anos de mercado, entendeu? E a gente tem os mesmos. Então, acho que a gente precisa tomar muito cuidado disso. Quais problemas a gente quer e pode e precisa resolver. Quem conseguir isso vai disparar fácil. E aí, até acrescentando aqui, é o que a gente até comentou ontem na nossa organização aqui da live, o arranjo de pagamentos utilizando stable para fins de remessa não é para todo mundo. A pessoa, às vezes, não precisa, justamente porque ela está paga uma vez no mês, exemplo. Então, ela não precisa utilizar desse tipo de arranjo. Não é o melhor produto para ela naquele ponto. Mas para quem tem remessa diária, super resolve o seu problema. A gente tem ali o benefício do IOF, a gente tem a agilidade. Talvez a gente não tenha o preço, né, Evandro? Mas a gente tem outros benefícios compensatórios para quem faz todo dia uma operação de pagamento de remessas do exterior. Então, assim, a gente discute, é muito bacana falar que a tecnologia está aí, que a gente tem outras opções, mas o produto se adequa àquele cliente? Aquele cliente é para aquele tipo de solução? Nem sempre. Maravilha. A gente está discutindo aqui, então, riscos diversos, né, que a gente identifica, que a gente mapeia. A gente está falando risco de lastreabilidade, a gente está falando riscos de interoperabilidade, a gente está falando riscos de burocracia. Então, fica um ponto aqui que eu queria refletir com vocês. É óbvio que a gente não vai conseguir definir isso em profundidade, porque eu acho que daria muitos pontos, que é a stablecoin é uma tecnologia que decorre de uma criptografia, de uma moeda criptográfica que foi criada como um contraponto às moedas estatais, né? Assim, com o objetivo de retirar do Estado aquela tutela sobre o dinheiro. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, a gente vê o Estado alcançando esse mercado e regulando esse mercado. E aí a pergunta que fica é: em que ponto o Estado, com todo o seu aparato regulatório, ele pode nos ajudar aqui a reduzir essas assimetrias e esses riscos que a gente colocou aqui na mesa hoje? A pergunta. Quem? Vai, Amanda. Não, pode começar. Eu acho que os riscos eles são importantes de serem mapeados e qualquer um que põe o pé nesse lugar tem que ter esse cenário de risco, né? Eu acho que a gente ainda não chegou num aprofundamento e inclusive o próprio mercado cripto brasileiro não chegou ali, que é a discussão que estava na consulta pública 126, se eu não me engano, que era do capital prudencial, não prudencial, mas de exposição a ter ativos, enfim. A gente não chegou ainda numa discussão a nível mundial profunda para falar do Basileia do emissor. Então, tem o risco lá da emissão. Então, a gente tem algumas coisas ainda muito para falar, né? Essa desbancarização que ela poderia ser quando você passa a ter a moeda, o depósito não está mais na instituição ali totalmente regulamentada, enfim. Acho que é importante ter os riscos mapeados para saber onde você está colocando o pé. Acho que isso é prudência, ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não pode voltar atrás e entender que, e daí agora eu vou com o meu espírito cripto-libertário, de dizer, a gente não pode perder
a grande palavra-chave desse negócio, que é a descentralização. E daí o negócio é, né? Aqui no Brasil está cheio de restrições, não, que a gente conseguiu derrubar. Parabéns às associações, AB tudo lá, que tem AB todas, que foram no Banco Central, bateram, e tá aí a autocustódia, ela pode continuar uma realidade, tem um monitoramento, estou tudo bem com monitoramento, acho que quem não é criminoso não tem problema com monitoramento, que façam. O problema era com impedir isso, porque acho que esse é o espírito cripto, tá, Bárbara? Então, aqui é uma resposta super pessoal, não estou representando ninguém aqui. Eu acho que a gente tem que... E esse é um educacional que, na minha cabeça, vai levar no mínimo 10 anos. Quando a gente começar a ver cada vez mais essa implosão de geopolítica, essa implosão das estruturas atuais, a implosão de todas as estruturas hierárquicas e conhecidas de sistemas de governo a nível mundial, e que a gente vai ver seguro mesmo, sou eu, a minha carteira, o meu dinheiro, mas essa adoção não é para agora. Então, é meu. Vamos lá. Eu entendo que a gente tem muitas coisas para analisar. Eu acho que é o. Não vou falar o arranjo da stable especificamente para importação ou para pagamento de remessa. Vou utilizar meu exemplo de pessoa física. Eu, como pessoa física, quero utilizar de todos os produtos. Eu quero utilizar a cripto nativamente, eu quero utilizar de uma stablecoin ali, dependendo para a finalidade, por exemplo, de uma viagem, para facilitar o meu câmbio pessoal numa viagem. E quando a gente tiver a opção da CBDC ali no futuro, aí se ainda se chamar Drex, eu quero utilizar para programabilidade dos meus pagamentos. Porque, e para facilidade, quando eu estiver comprando algo como um imóvel, ou fazendo transferência ali de um carro, o token do carro via em troca, né, da minha CBDC ali para facilitar tudo, e a gente tem uma automatização. Aí não só de pagamentos, eu falo de uma automatização de toda a questão de propriedade, que é isso que a tecnologia de com os contratos inteligentes elas vão possibilitar para a gente, utilizando-se DLTs como o trilho de infraestrutura de pagamentos. Quanto à parte de regulatório, e aí barra Banco Central no papel dele como Banco Central, orquestrando e mapeando os riscos e indo com a lupinha em cada instituição do sistema, eu tenho dois contrapontos, assim. Se a gente for olhar para a filosofia cyberpunk, nasceu-se para eu não ter esta instituição ou o Estado me olhando. Mas a gente partiu da premissa de que a gente vai estar utilizando um sistema ali, que seria um sistema até controlado pelo próprio Estado. Então, como o Evandro falou, ok, não tem problema nenhum, vai continuar utilizando ali da moeda, e aí entre essas, que mais se adequar à sua atividade pessoal, exceto a cripto, que o Banco Central não teria como verificar, mas a gente vai utilizar se utilizando de um trilho que foi, por exemplo, construído, uma plataforma que foi construída, que é exatamente o projeto Drex, que era uma plataforma muito mais do que uma moeda, que era um piloto ali pelo Banco Central. Então, eu sei que o Estado sabe o que eu estou transacionando em DLTs como tecnologia. Isso, para mim, não é um problema, é até uma garantia. Mas o contraponto e aí é o grande ponto do piloto Drex naquele momento, a privacidade, né? Ela é para mim, para o Banco Central, ela é para mim, todas as instituições do SFN, ou ela é para mim, para a pessoa que eu estou enviando, e o Banco Central ali, porque é o regulador e é quem me dá garantia sobre a infraestrutura barra o meio de pagamento que eu estou utilizando. Então, assim, não é uma questão de eu estou sendo monitorado pelo Estado nesse ponto, mas como o Estado, quanto Estado, não interfere ao ponto de eu conseguir fazer e utilizar da ferramenta que está sendo distribuída. Neste caso, trilhos de DLTs barra Crypto Stable CBDC. Então, acho que é um exercício que talvez eles já tenham feito, estejam fazendo ainda para pensar o regulatório,
e como eles podem pensar em não impossibilitar pessoas barra instituições de utilizarem essa tecnologia, mesmo que para ele seja um serviço ou eles tenham a finalidade de observação da economia do usuário. Então, acho que é um desafio imenso, porque a gente fala de uma tecnologia que nasceu para ser totalmente anônima, entre aspas, e a gente está buscando aprimorar isso de forma regulada, com instituições reguladas e um operador que no final do dia é o nosso grande regulador ali, tendo acesso a tudo, mas de forma que ele possibilite a gente a fazer tudo também, dentro das regras do sistema. É um desafio. Legal, gente. Estou com a cabeça cheia de ideias. Vai ter que ter uma troca depois dessa live. Vários pontos aqui que eu anotei, mas infelizmente a gente vai precisar começar a fechar, tá? E aqui eu queria enfrentar com vocês no bloco final um exercício aqui quase de futurologia, né? De pensar assim os próximos anos, de entender para onde a gente está indo. E aí queria ver com vocês como vocês veem o Brasil dentro da América Latina nos próximos anos nesse mercado. Vocês acham que isso é uma oportunidade de crescimento e de colocação da gente dentro de uma economia global? Como que vocês veem essa tecnologia do ponto de vista macropolítico aqui? Eu sou otimista, vou começar, Evandro. Eu sou otimista, eu acredito que a gente vai conseguir ter, a gente já tem um protagonismo, principalmente América Latina, mas, e aí até pelas experiências de mercado, eu acredito muito que a gente tenha players que possam ter o protagonismo mundial. Porque a gente tem muita gente boa, e aí trazendo a minha vibe TI da vida aqui, eu conheço muita gente boa em tecnologia. Só que a gente sabe que tecnologia por si só não é só o produto ali. Então a gente tem muita oportunidade de novos tipos de produto ou novos tipos de organização de modelo de negócio, utilizando-se dessa tecnologia da DLT e é, das suas ferramentas. Stable para mim é uma ferramenta dentro da tecnologia com DLTs. E aí eu fico feliz de saber que a gente tem um protagonismo e eu vejo que as empresas internacionais, principalmente até as que a gente citou, que estão na vanguarda desse tipo de ferramenta na tecnologia, as stables em si, elas têm olhado a América Latina e a América Central como promissoras. E assim, quando a gente olha o cenário europeia, a América Latina comprando com a União Europeia, a Europa, a gente está assim mais à frente. E, em contraponto, a gente também se inspira em instituições e empresas dali do Pacífico da Ásia, que também estão abordando muito os sistemas de pagamento, até porque para eles é uma vantagem absurda, né? Para eles é a questão do depar ali, do dólar e do euro, facilita muito as próprias economias deles. Então, eu acredito que daqui a uns 5 anos a gente esteja em uma outra fase. Sabe? A gente vai estar falando de um outro tipo de produto, que não hoje a gente está falando de stable, mas a gente vai estar falando de um arranjo de pagamento muito mais é, complexo do que esse, quem sabe, mas com a capilaridade muito maior. Eu acho que eu sou otimista demais com isso. A gente é um povo que vive problema pra caramba. O empreendedor brasileiro é guerreiro. Acho que na América Latina a gente tem a capacidade de despontar ali, porque até pelo tamanho de população, né? Então, a nível dos nossos vizinhos todos, a gente tem uma população que ninguém tem. Então, acho que até por isso a gente tem maior capacidade de capilaridade de fazer o negócio acontecer, e mesmo com governo, burocracia, imposto, a gente se reinventa, né? Falando aqui no maior caso de stablecoin, para mim, que sou do mercado de cross-border, eu sempre gosto de contar, eu sempre gosto de falar, a gente tem um unicórnio brasileiro, o Ibanks,
começou resolvendo um problema de pagamento e vale mais de US$ 1 bilhão. A gente teve o caso, há 5 anos atrás, a Remessa Online, de um maluco, começou lá, fez uma coisa um pouquinho melhor do que o que tinha e foi vendido em 2022 por R$ 1,2 bilhões, numa negociação. Então, assim, tem como que a gente não se apaixone só pela solução, mas que a gente continue se apaixonando pelo problema, ouvindo o cliente, que a gente vai ter, sem dúvida, uma das maiores soluções do mundo, porque apesar de todos os apontamentos de fragilidade aqui que a gente fez do sistema, Bárbara, eu quero frisar, eu tenho certeza que também é a questão da Amanda, eu sou um incentivador, entendeu? É criticando para a gente melhorar, são apontamentos. É a coisa mais disruptiva, sem dúvida, que pode transformar os meios de pagamento e que a gente acorde para a Web3 como uma fase, né? Eu gosto de dizer, eu gosto de usar o termo Web3 justamente por isso, é uma fase tão importante como foi, eu que sou da internet de escada, é uma fase que foi tão grande como da Web 1, da Web 2 e agora a Web 3, então é isso. Maravilha. E fazendo um complemento pessoal, né? Minha área de prática é direito criminal empresarial e o meu objeto de pesquisa durante o mestrado foi o crime de evasão de divisas, né? Que é um tipo penal que foi concebido ali na década de 80, no momento em que o Brasil tinha uma reserva cambial extremamente baixa e existia essa necessidade de controlar esses fluxos de capitais externos, né? O Brasil precisava reter moeda. E esse foi um tipo penal criado em 1986 que fica até hoje, tá? Então, eu, como criminalista, o que eu vejo para o futuro, o que eu espero para o futuro, é a compreensão das autoridades públicas que controlar o acesso à moeda estrangeira ou exigir que o acesso à moeda estrangeira seja feita exclusivamente por meio de instituições bancárias autorizadas, extremamente rígidas e burocráticas, deixe de ser uma realidade, né? Então, o que eu espero é essa liberalização máxima do câmbio. Eu acho que a gente está aqui diante de um cenário em que o direito penal ele vai precisar ser confrontado por uma única vez com algo que mostra que é um tipo penal completamente aí anacrônico, que não faz mais sentido. Então, o que eu espero para o futuro é não ter mais clientes que me procurem porque estão, sei lá, respondendo a uma intimação policial por um crime totalmente aí anacrônico. A gente já encerrou aqui o nosso tempo. Eu queria deixar aqui meus enormes agradecimentos na minha pessoa física, mas também em nome da própria WLF por esse perfil super qualificado de expositores. Amanda, muito obrigada por fazer parte desse time de mulheres super empoderadas e Evandro, muito obrigada por contribuir, assim, é um prazer ouvir vocês falarem, e aí, gente, a gente fica super à disposição, tá? Para responder perguntas aqui, ou para alguém que quiser fazer alguma contribuição. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, então aqui eu vou deixar 5 minutinhos para a gente fazer esse fechamento com o pessoal que nos ouviu e nos acompanhou até aqui. O Geraldo, que tinha pergunta, saiu, ele teve que sair. O Bárbara, só Mas a gente comentando, tem um participante tem aqui que pessoas. trabalhou, viu? No mesmo ponto que você, o José Carlos Passaretti, ele foi, inclusive, perito em causas de blue chip swaps, atuou como perito, junto do criminal ali. Que hoje é entendido como uma operação ilícita penal. O caso das T-Bills da Parmalat é um caso super paradigmático do Blue Chip Swap e os representantes da empresa foram condenados por evasão de divisas, um crime com penas altíssimas aí, sujeito à jurisdição federal, são casos que correm na Justiça Federal. A Parmalat sim, mas os outros que usaram do serviço dele, não. Os representantes da empresa que adquiriram as T-Bills. Eu lembro que eles foram condenados, eu acho que talvez até em coautoria com os dirigentes da Parmalat na época. Tem muitas empresas. Na verdade, obrigado, eu ajudei a estruturar o produto Blue Chip Swap, na época que eu atuava no mercado financeiro. O produto é totalmente regular,
Sim, sempre olhando da ótica do investimento brasileiro no exterior e não do capital estrangeiro no Brasil, né? Porque essa é a grande... E o Banco Central, até onde eu tenho conhecimento, não autuou ninguém pela operação. O que houve foi autuação do ponto de vista tributário pela Receita Federal, né? Evasão fiscal, elisão fiscal, enfim, que eu conheço. Inclusive, é o que eu falei. Ele falou, eu realmente atuei como um perito técnico recentemente, aí, num caso de uma grande empresa. Mas, enfim, que nem stablecoin. Se pensar a bem, lógica, o pessoal a vai lógica é falar... muito parecida. Exatamente. É um ativo financeiro lastreado e Isso, altamente conversível em moeda estrangeira que exato. permite a quem adquira essa aquisição de disponibilidade no exterior É sem verdade. passar por uma instituição de câmbio. A lógica é A premissa mesma. é a mesma, inclusive o É. modelo operacional para quem usa e quem conhece é a mesma, né? A questão básica é assim: a nossa legislação cambial é anacrônica, por mais que ela tenha sido modernizada pela Lei 14.286. É anacrônica porque ela trouxe para o mundo cambial uma coisa que, na minha opinião, não tem nada a ver com câmbio, que é ativo virtual, né? Então, mas aí isso é hermenêutica, é entendimento, enfim, cada um tem a sua. Enquanto eles brigam, a gente está surfando na onda do IOF zero. Segue o jogo. É isso? Enquanto dá. Exatamente. Mas até aí, até só fazendo uma. Eu até fiz um comentário. Stablecoin não é pagamento, não é um meio de pagamento, é uma tecnologia que permite pagamento. Pelo menos eu aqui na IP a gente faz isso, né? Eu pago via sistema de pagamento local e uso stablecoin para, né, fazer. É difícil pra cacete fazer isso, não é fácil. Não é simplesmente pegar o stablecoin, tira daqui e bota ali. Tem toda a questão de segurança jurídica, tem toda a questão de proteção cambial, para você não ficar exposto demasiadamente, né? E sistemas de pagamentos locais, SEPA, ACH, FedNow, FedWire, e por aí vai. Tem 1 milhão deles, e cada um deles tem as suas particularidades. O BIS está tentando fazer alguma coisa aí para harmonizar, para botar um pouquinho de ordem, mas eu acho que é uma tarefa bem hercúlea, não vai conseguir fazer isso de forma tão... Até lá, quem souber fazer, se beneficia, na verdade, essa é a grande verdade. Muito bem. Desculpa atrapalhar aí, pessoal. É isso. Imagina, José Carlos, isso. foram ótimas suas considerações, inclusive depois quero trocar figurinhas aí. Eu te passo o contato dele, Bárbara. Maravilha, pessoal. Se alguém Beleza, tiver gente. alguma outra consideração, se não, a gente encerra aqui o painel e agradece aí o tempo e a paciência de todo mundo nessa Grande Evandro. quinta-feira chuvosa. Vai, Corinthians! É nóis. Evandro, meu guru, tá virando o mestre É isso, meu. o mestre Yoda dos ativos virtuais. Seu discípulo. É nóis. Vai nessa. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Gente, tchau. Tchau, tchau, gente. obrigada, gente. Boa Valeu, noite. tchau. Tchau.